Bom dia pessoal, eu sou Rodrigo Capaz e essa é a quarta videoaula de FISESP 2, Física Experimental 2, no PLE 2020. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre propagação de incertezas. Bom, o que é propagação de incertezas? A gente falou um pouquinho sobre isso nas últimas aulas. Propagação de incertezas é o procedimento que a gente tem que fazer quando eu tenho, por exemplo, uma medida que é função de outras medidas, né, de um conjunto de outras medidas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O peso é o produto da massa pela gravidade. Né? Imagina que eu tenho uma medida do valor médio da massa e da sua incerteza e do valor médio da gravidade da sua incerteza. Como é que eu faço para encontrar o valor médio do peso e a incerteza do peso? Né? Então, esse é um exemplo de um procedimento mais geral que a gente vai ver na aula de hoje, chamado de propagação de incertezas. Né? Como é que a gente encontra a incerteza de uma quantidade que é a função de outras duas quantidades que são medidas. Bom, eu queria começar essa discussão com um exemplo para de fato motivar essa discussão. E a ideia é a seguinte, né? A gente falou bastante sobre a medida do período do pêndulo, né? E a gente, enfim, mediu o período do pêndulo fazendo um conjunto de 10 medidas do tempo de uma oscilação do pêndulo, que é o período. Mas poderia surgir a seguinte questão: será que vale a pena, em vez de eu medir um período do pêndulo, eu medir o tempo de um certo número de oscilações, digamos 5 oscilações, e divido por 5, né? Claramente o valor médio deve dar muito próximo, né? Mas será que a incerteza diminui quando eu faço esse procedimento? Ou será que ela permanece igual? Ou será que ela aumenta? Vamos ver, vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Então vamos fazer novamente essa medida, e agora, em vez de medir o tempo de uma oscilação, eu meço o tempo de 5 oscilações. Né? A gente vai ver que esse procedimento vai nos levar a ideia de propagação de incerteza. Então tá aqui, eu meço 10 vezes agora o tempo de 5 oscilações, deu um valor maior, né, em torno de 12 segundos do que a gente viu nas aulas anteriores, e aí calculo o valor médio e calculo a incerteza através do erro padrão. Repara que a incerteza está muito próxima da incerteza. Nota que isso é a incerteza no tempo de 5 oscilações, né? Não no período. Ela está muito próxima da incerteza que eu obtive anteriormente quando eu calculei o período, né? Está em torno de 2 centésimos de segundo. Porque, de fato, né, essa incerteza, que é o erro aleatório, ela tem a ver com esse procedimento um pouco, digamos, impreciso, né, de você disparar o cronômetro, que é o mesmo, né, seja em 1 ou 5 oscilações. Então isso aqui não muda muito. Mas vamos agora fazer o seguinte exercício. Como é que eu faço agora então para calcular o período do pêndulo e a sua incerteza através dessas quantidades que eu obtive, que é o tempo de 5 oscilações. Então vamos chamar aqui eu vou chamar tempo de 5 oscilações. Eu vou chamar isso de T5, tá? Claramente, T5 é igual a 5 vezes o tempo de uma oscilação, que é o período, T. Né? Então, invertendo isso aqui, eu obtenho que o período é 1/5 de T5, ou, se você quiser, 0,2 T5, certo? Então, uma relação entre o período e o tempo de 5 oscilações, bem simples, né? Eu posso botar isso num gráfico, onde no eixo X eu boto o tempo de 5 oscilações, no eixo Y eu boto o período, e isso é uma reta passando pela origem. Né? O coeficiente angular dessa reta é 0,2. Tá? E eu posso olhar nessa reta o valor médio do período do tempo, de 5 vezes o período, T5, e claramente isso vai estar relacionado ao valor médio do período pela mesma expressão. Né? Então essa equação aqui, eu posso também aplicar ela para o valor médio, e eu vou encontrar que o período médio do pêndulo é 0,2 vezes o valor médio do tempo de 5 oscilações. Tá? Tranquilo. Mas e a incerteza?
Bom, vamos olhar agora para a incerteza do tempo de 5 oscilações. Lembrando, né, graficamente a gente descreve a incerteza ou desenha a incerteza como essa faixa de valores, né, a chamada barra de erro, né, que de fato representam os valores mais prováveis de você encontrar a grandeza que você está olhando. No caso aqui, isso aqui é a faixa de valores mais provável de você achar o tempo de 5 oscilações. Aí eu posso transpor isso usando essa reta para encontrar aqui nesse eixo vertical, tá vendo? A faixa de valores mais prováveis de encontrar o período, que nada mais é do que a incerteza no período. Então, usando essa proporcionalidade, que nada mais é do que uma, digamos, uma proporção de triângulos, né? A gente conclui que também eu tenho uma equação idêntica a essa para a incerteza. A incerteza no período do pêndulo também vai ser 0,2 vezes a incerteza no tempo de 5 oscilações. Tá? Então, de fato, olha que interessante. Né? Então, quando eu faço esse procedimento, e aí vocês vão poder até fazer isso quando vocês fizerem o experimento do pêndulo, vocês notam que esse procedimento reduz a incerteza, né? Isso é legal. Mas o que isso tem a ver com propagação de incerteza? Bom, essa é a propagação de incerteza mais simples que a gente pode fazer. A gente tem uma quantidade, que é o período do pêndulo, que ela é uma constante, no caso 0,2, vezes a outra quantidade que eu medi, que é o tempo de 5 oscilações. Tá? Então, esse é um exemplo específico desse caso mais geral aqui que eu estou colocando nesse gráfico. Então, imagina que eu tenho uma medida x, né? E eu quero encontrar, eu tenho o valor médio e a sua incerteza, né, que eu posso desenhar aqui. Eu desenhei aqui só a faixa de erro, a faixa da incerteza. E eu tenho uma função f, que é uma função simplesmente f de x é igual a ax, uma reta que passa pela origem, né? E eu, a partir dessa reta, desse procedimento geométrico, eu obtenho a incerteza na função f. Que vocês reparam que é exatamente isso que eu... Assim, basicamente, a incerteza em f vai ser o módulo de a, né? Porque a incerteza é sempre positiva, as duas incertezas. Se essa reta tivesse com a inclinação para baixo, seria também o mesmo resultado. Então, é o módulo de a vezes a incerteza em x, tá? Esse resultado, apesar de ser simples, ele nos remete a uma coisa que é essencial para o cálculo de propagação de incerteza, que é isso aqui. A incerteza vai ser proporcional ao módulo da derivada, né, da inclinação dessa reta. Isso é meio trivial nesse caso, né, porque a derivada é uma constante, né? Mas a gente vai ver que a gente vai usar uma fórmula muito parecida com essa no caso em que a derivada não é necessariamente uma constante. Tá? Então, o resultado legal aqui, para chamar a atenção para vocês, é esse. Por causa dessa proporcionalidade, a incerteza em f dividido pela incerteza em x, né, nada mais é do que o módulo da derivada. Estou me adiantando aqui. É o módulo da derivada de f em relação a x. E isso nos dá, então, uma fórmula de propagação da incerteza. Então, a incerteza em f vai ser o módulo da derivada vezes a incerteza em x. Essa derivada, nesse caso, ela é uma constante, né? Mas no caso mais geral, a gente já vai ver, ela tem que ser avaliada ou calculada no valor médio de x. É isso que significa esse símbolo aqui embaixo, né? Isso tem que ser calculado no valor médio, ok? Então, beleza. Vamos agora olhar um caso um pouquinho mais complicado que esse. Deixa eu então só colocar aqui a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu tenho uma função de uma variável f de x, então a incerteza em f é o módulo da derivada calculada no valor médio vezes a incerteza em x. Tá?
Vamos olhar agora um outro exemplo que também vai aparecer aí no nosso curso de FISESP 2, que é o seguinte. Vamos olhar a expressão bem conhecida do período do pêndulo como função do comprimento do fio, tá? Do comprimento L do fio. Então, isso aí, digamos que é uma teoria que eu quero comprovar, né? Essa teoria, de fato, a gente espera que funcione bem só numa situação particular, que onde o pêndulo está oscilando com uma amplitude muito baixa. Então, vai ser interessante, de fato, a gente tentar verificar essa lei. E a lei que eu quero verificar é essa aqui, né? É que o período é 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio, G é a aceleração da gravidade. Tá? Bom, como é que eu posso tentar verificar essa lei? Bom, eu meço o período do pêndulo, né, para diversos valores do comprimento do fio L. Né? Então, aqui eu boto no eixo X, eu boto L, no eixo vertical eu boto o período do pêndulo. E aí eu tento aqui colocar os valores que eu medi, né, com as suas respectivas barras de erro, ou as suas incertezas. E essa lei, repara, é uma raiz quadrada de L. Então, isso é a função raiz quadrada é uma coisa não linear, né? Uma coisa que faz mais ou menos isso. Né? E em muitos casos, quer dizer, sempre, né, um pouquinho mais complicado operacionalmente você encontrar a melhor curva raiz quadrada do que passa por um conjunto de pontos, do que tentar fazer isso usando uma reta, né? Uma função linear. E usando a função linear, a gente vai ver que a gente pode fazer isso até no papel, né? No papel milimetrado. Então, tem um truque que a gente faz, que a gente chama de linearização, que em vez de fazer um gráfico do período como função de L, né? E aí vai dar uma curva tipo raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado os dois lados dessa equação. Se a gente eleva ao quadrado os dois lados, a gente tem t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado L, né, sobre G. E aí, se eu agora ponho no gráfico, né? Aqui continua sendo L. E aqui agora, em vez de período, é período ao quadrado, t ao quadrado, a gente espera, né, que esses pontos caiam numa reta passando pela origem. Né? Então, eles vão cair aqui mais ou menos numa reta, com as barras de erro aqui. E como a gente vai ver no curso, né, é mais fácil a gente fazer um ajuste por essa reta e aí tentar verificar essa lei. Tá? Bom, mas essa introdução toda é simplesmente para motivar vocês que o que a gente precisa fazer agora? Eu medi o período T, mas agora para colocar nesse gráfico eu preciso da incerteza do período ao quadrado, T ao quadrado. Né? Então a pergunta é a seguinte: como é que eu calculo a incerteza em T ao quadrado? Tá? Mais uma vez, vamos usar essa expressão aqui. Né? Então a incerteza no tempo ao quadrado vai ser o módulo da derivada dessa função tempo ao quadrado, ou período ao quadrado, em relação ao período, né? Vezes a incerteza no período, e essa derivada é calculada no valor médio. Bom, essa derivada é fácil de fazer, né? Dá 2t, né? Então isso aqui é 2 vezes o valor médio do período vezes a incerteza no período. Tá? Mais uma vez, é um outro exemplo de um resultado também importante que a gente vai ver no curso, né? E mais um exemplo de propagação de incerteza. Né? Eu achei a incerteza de uma função quadrática, né? Então, por exemplo, se eu tenho f de x é igual a x ao quadrado, né? A incerteza em f vai ser 2 vezes x calculado no seu valor médio vezes a incerteza em x. Tá? Mais um exemplo importante é de propagação de incertezas, tá ok? Beleza. Mas vamos complicar um pouquinho mais agora e pensar na seguinte situação. E se a minha função, cuja incerteza eu quero calcular, e se ela for uma função de mais de uma variável? Né? Por exemplo, uma função de 2 variáveis.
Vocês viram isso em Fisesp 1, né? Às vezes eu quero calcular a incerteza no deslocamento de uma partícula entre dois pontos, posição x1 e x2, posição final x1, posição inicial x2, e eu tenho as incertezas em x1 e x2. Como é que eu faço para calcular a incerteza no deslocamento ΔX? Outro exemplo, como eu falei no início da aula, peso é massa vezes gravidade, né? Como é que eu calculo a incerteza no peso a partir das incertezas da massa e da gravidade? São exemplos em que eu tenho funções de duas variáveis, né? Δx é uma função das medidas x1 e x2, e P é uma função de m e g. Qual é a expressão que eu uso? Bom, a gente vai usar essa expressão e infelizmente aqui no âmbito de Fisesp 2, a gente não vai demonstrar essa expressão, né? A gente vai usar em vários casos, mas a demonstração dessa expressão vocês podem ver em cursos mais avançados de teoria de erros, tá? Mas essa expressão que a gente vai usar para uma função de duas variáveis, a incerteza na função f vai ser a raiz quadrada de uma coisa que a gente chama de derivada parcial, que eu já vou explicar o que é. Então, derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, calculada no valor médio de x e y, vezes a incerteza em x ao quadrado, mais quadrado da derivada parcial de f em relação a y calculado no valor médio, vezes a incerteza em y ao quadrado. Tá? Essa é a expressão que a gente vai usar. Se fosse uma função de 3, de 4 variáveis, é a mesma ideia. Basta você incluir mais termos aqui dentro da raiz quadrada. Entendeu? Se fosse uma função de x, y, z, teria um terceiro termo aqui, que é a derivada parcial de f em relação a z, vezes a incerteza ao quadrado, né? Vezes a incerteza em z ao quadrado. Tá? Essa fórmula é uma fórmula um pouco mais complicada, mas ainda razoavelmente simples, e o que é legal é que você pode usar ela para todos os casos que vão aparecer aqui no nosso curso, tá ok? Bom, mas o que afinal é derivada parcial? Bom, derivada parcial, não sei se vocês já viram, talvez nem todos tenham visto, e acho que vocês veem isso no curso de Cálculo 2, né? Na disciplina de Cálculo 2. Mas se você não fez ou está fazendo Cálculo 2, eu vou fazer uma introdução muito rápida à derivada parcial, porque eu me permito fazer isso, porque de fato é um conceito muito simples. A derivada parcial, quando você tem uma função de mais de uma variável, você pode derivar em relação a apenas uma das variáveis, isso se chama derivada parcial, e a gente faz isso mantendo as outras variáveis da função como se fossem constantes, tá? Então a gente sabe que a derivada de uma constante é zero, por exemplo. A gente sabe que uma constante vezes uma outra quantidade, a constante simplesmente entra multiplicando a derivada, né? Então simplesmente você ignora a outra variável e trata ela como se fosse uma constante, tá? Essa é a regrinha simples para você calcular derivada parcial. Vamos ver isso através de exemplos que fica mais fácil. Tá? Imagina que eu tenho uma função de x, y, f é igual a x ao quadrado vezes y. E eu posso então calcular a derivada parcial de f em relação a x. E y então é como se fosse uma constante, ela entra multiplicando e eu derivo em relação a x. Tá? Então fica simplesmente 2xy. Posso também calcular a derivada parcial dessa função em relação a y. Tá? E aí, x ao quadrado é que fica como sendo uma constante, então fica simplesmente x ao quadrado aqui, né? Eu derivei em relação a y, ficou x ao quadrado que estava multiplicando y. Outro exemplo, vamos pegar uma função f igual a xy mais y ao quadrado, por exemplo. Tá? Quanto vale a derivada parcial de f em relação a x? Vale y, né? Porque quando eu vou derivar em relação a x, o y ao quadrado, a derivada de uma constante é zero. Tá? Então, o y ao quadrado vai embora. E derivada parcial de f em relação a y vale x mais 2y. Certo? X mais 2y. Beleza? Aos poucos, né, a gente vai pegando o jeito de calcular derivadas parciais. E, enfim, também no curso de Cálculo 2 vocês vão ver bastante isso.
Agora vamos pegar esses dois exemplos que eu mostrei aqui. Δx, deslocamento, né? É x1 menos x2. Como é que eu faço para calcular então a incerteza em Δx? A incerteza em Δx, usando aquela fórmula, vai ser a raiz quadrada da derivada parcial de Δx em relação a x1 ao quadrado vezes a incerteza em x1 ao quadrado mais a derivada parcial de Δx em relação a outra variável x2 ao quadrado vezes a incerteza em x2 ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula que eu simplesmente apliquei para esse caso específico. Mas quanto valem as derivadas parciais aqui? Bom, derivada parcial de Δx em relação a x1 é 1. Derivada parcial de Δx em relação a x2 é menos 1. Né? Mas quando eu elevo ao quadrado, os dois ficam iguais a 1. Então o resultado desse exercício é a incerteza do deslocamento. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, e vai ficar simplesmente a raiz quadrada da incerteza de x1 ao quadrado mais a incerteza de x2 ao quadrado. Tá? Então essa fórmula também é bastante geral, vale quando eu tenho a soma ou a diferença de duas quantidades. Beleza? Vamos pegar o outro exemplo. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Como é que eu encontro a incerteza do peso? Bom, a gente já sabe que vai precisar de calcular as derivadas parciais. Derivada parcial do peso em relação à massa é a gravidade. E derivada parcial do peso em relação à gravidade é a massa. Né? Então, jogando aqui nessa fórmula, a gente calcula então a derivada, a incerteza do peso. Então vai ser raiz quadrada da derivada parcial do peso em relação à massa, que é a gravidade, mas calculada no seu valor médio. Né? Então vai ser, bom, vamos colocar aqui só para a gente ver a fórmula geral. Então derivada parcial do peso em relação à massa ao quadrado vezes a incerteza na massa ao quadrado mais derivada parcial do peso em relação à gravidade ao quadrado vezes a incerteza na gravidade ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar então, isso aqui a gente já calculou, deu G, mas calculado no seu valor médio o valor médio de G. Então isso aqui dá o valor médio de G ao quadrado vezes a incerteza na massa ao quadrado mais o valor médio da incerteza, o valor médio da massa ao quadrado vezes a incerteza na gravidade ao quadrado. Tá? Então esse é o resultado da incerteza no peso como função das incertezas na gravidade da massa. A gente pode simplificar ainda mais essa expressão dividindo o lado esquerdo e o lado direito pelo valor médio do peso. Né? Aí, nota que vai ficar uma expressão legal se eu fizer isso, porque eu vou ter uma expressão que relaciona as derivadas, as incertezas relativas, lembra? A incerteza relativa é a incerteza dividida pelo valor médio. Então, do lado esquerdo da equação fica a incerteza do peso dividido pelo valor médio, e se eu divido pelo peso, aí eu entro dividindo dentro da raiz quadrada pelo peso ao quadrado, né? Repara. E aqui vai ficar simplesmente a incerteza da massa sobre o valor médio da massa ao quadrado, mais a incerteza na gravidade dividido pelo valor médio da gravidade ao quadrado, né? Onde eu usei que o valor médio do peso é o valor médio da massa vezes o valor médio da gravidade. Beleza? Então, isso é o resultado que eu queria chegar. Então, essa é como eu obtenho, isso é como eu obtenho a incerteza do peso como função das incertezas da massa e da gravidade. E, mais uma vez, isso é um caso particular de uma fórmula mais geral, que é quando eu tenho produto, né? Uma função f xy, que é o produto de x por y, né?
o resultado para incerteza pode ser escrito como mais facilmente como a raiz quadrada da soma das incertezas relativas, né? Essa vai ser a incerteza relativa na função f, né? É a soma da incerteza relativa de x, então incerteza em x sobre x médio ao quadrado, incerteza em y sobre y médio ao quadrado, tá? Essa formulinha também a gente vai usar bastante aqui no nosso curso. Tem várias fórmulas dessas, né? Então, inclusive na apostila tem uma tabela com vários casos que aparecem com frequência, mas eu recomendo que vocês não precisam decorar essas fórmulas, né? Basta saber essa fórmula mais geral aqui, essa expressão geral. E aí você aplica em cada caso que aparecer, tá bom? Para finalizar, bom, então isso é como eu falei, né? Isso eu já tinha falado, é o caso mais geral, a incerteza do produto de duas quantidades. E para finalizar, vamos fazer um exemplo numérico, porque tem algumas coisas que eu queria discutir em relação a arredondamento. Lembra que a gente falou sobre arredondamento na aula passada? E eu acho interessante voltar a esse tema agora mais especificamente nesse contexto de propagação de incertezas. Então, mais uma vez, eu vou usar esse exemplo, né? Peso é massa vezes a gravidade, e suponha que eu medi o valor da massa como sendo 234,44 gramas, mais ou menos 0,02 gramas, tá? E eu medi também o valor da gravidade como sendo, isso é conhecido com bastante precisão, 9,7879, mais ou menos 0,0001 metros por segundo ao quadrado, beleza? E vamos lá, vamos ver agora como é que eu calculo o peso e o seu valor médio. Bom, primeiro vamos passar para o sistema internacional. Então a massa, eu vou escrever então como sendo 234,44 mais ou menos 0,02 vezes 10 a menos 3 kg, tá? E aí eu estou no sistema internacional, então eu vou poder obter o meu peso em newtons. Bom, o valor médio do peso é simples, vai ser simplesmente o valor médio da massa vezes o valor médio da gravidade. Substituindo essas duas quantidades, eu vou encontrar 2,29, é o número que sai da calculadora, tá? 294675276 newtons. Bom, por que eu estou botando esse número enorme de algarismos significativos, que claramente não deve estar correto, mas eu estou fazendo isso de propósito? Eu estou fazendo isso de propósito para chamar a atenção para vocês de que a melhor maneira de fazer esse tipo de cálculo é você manter um grande número de algarismos significativos, ou talvez o maior número que você puder, ou que é o número que a calculadora te dá, sem arredondar no meio do caminho e só arredondar no final, tá? Esse é o objetivo de fazer esse exercício. Só arredonda no final, porque se você for arredondando ao longo do caminho, talvez você vai acumulando erros de arredondamento. E aí ao final você talvez não chegue no melhor resultado, tá? Então esse é o número em newtons do peso que a calculadora me deu. Então agora vamos calcular a incerteza no peso. A incerteza no peso dividido pelo valor médio do peso é a expressão que eu tinha aí no slide anterior. Então vai ser a incerteza da massa sobre o valor médio da massa, mais a incerteza na gravidade sobre o valor médio da gravidade ao quadrado, né? E aí vamos lá, e eu substituo os números, tá? Então isso vai ser raiz quadrada
0,02, né, que é a incerteza na massa, dividido por 234. E aí realmente não faz muita diferença ser quilograma ou grama, né, porque é um sobre o outro. Então, e a incerteza na gravidade, 0,0001 sobre 9, valor médio 9,7879. Beleza? Ao quadrado. Fazendo a conta, isso aí dá um número que é 8,5919 vezes 10 a menos 5. Tá? E nota que isso é incerteza relativa, tá? Que, portanto, não tem unidade. Né? Então, beleza. E aí, a gente pode, com isso, calcular a incerteza no peso. Né? A incerteza no peso, basta multiplicar esse valor aí pelo valor médio do peso, que é aquele 2,29 alguma coisa, e o resultado vai dar 1,972 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Bom, com isso a gente termina o cálculo da incerteza, e agora sim a gente pode arredondar, né? Usar apenas um algarismo significativo para a incerteza, que foi a convenção que a gente combinou. Né? Eu queria só comentar, eu esqueci de comentar na aula que a gente falou sobre isso, que essa convenção de um algarismo significativo para a incerteza, ela não é universal. Né? Em livros, em alguns manuais, se adotam 2 algarismos significativos para a incerteza, e em alguns casos se adota um algarismo significativo e 2 em casos especiais, quando o primeiro significativo é igual a 1. Então tem várias convenções que vocês vão ver por aí. Mas aqui na nossa disciplina de FISESP 2 a gente vai adotar essa convenção de um algarismo significativo para incerteza. Tá? Então nesse caso a gente arredonda esse 1,972 para 2 vezes 10 a menos 4. Então finalmente a incerteza no peso é 2 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Mas nota o que a gente fez. A gente só no final, para colocar o resultado final, a gente fez esse procedimento, tá? de cortar os significativos e arredondar. Com isso, sabendo que a incerteza no peso é na casa decimal 10 a menos 4, né? Décimo de milésimo, a gente também pode truncar o valor médio do peso na mesma casa decimal. Então, o valor médio do peso, truncando na casa do décimo de milésimo, é 2,294, e aí eu arredondo para cima, o 6 vira 7. Né? Então, o valor médio do peso é 2,2947 newtons. Tá? Com isso, o resultado final para a medida do peso é o valor médio, 2,2947, mais ou menos a incerteza, que é 0,0002 newtons. Ok? Tá, então esse é um exemplo aí numérico que eu achei legal mostrar para vocês, que envolve propagação de incerteza e os conceitos que a gente viu anteriormente na aula de algarismos significativos e arredondamento. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o quarto vídeo, a nossa quarta videoaula, e todas essas 4 videoaulas se referem a essa primeira prática de tratamento de dados de FISESP 2, tá? Mais tarde no curso a gente volta a fazer outros vídeos sobre os outros assuntos que a gente vai ver no curso relacionados às outras práticas. Até mais!